Bom dia a todos. Peço perdão aí que estava fazendo a transmissão e a internet caiu. Mas vamos aí continuar ao texto bíblico ao qual Deus colocou no nosso coração no dia de hoje, a parábola de Jesus acalma a tempestade. Perdão, não é uma parábola, é um texto. Jesus acalma a tempestade. Em outros evangelhos, em outros manuscritos está escrito: Jesus neutraliza a tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que está aí na sua Bíblia, Lucas 8, versículo 22 em diante. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passamos para o outro lado da margem. E partiram. E navegando ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento longo, e enchia-se de água o barco, estando em perigo. E chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e se fez bonança. Até aqui. A Bíblia nos ensina aqui nesse texto que Jesus ele está pregando numa aldeia, mas ele sente necessidade de atravessar a margem do rio. Ele sente necessidade de ir para o outro lado da margem. No livro de Marcos ou no livro de Mateus, a gente não chega um pouquinho a essa conclusão no mesmo capítulo, mas no livro de Lucas chegamos à conclusão por que Jesus queria ir para o outro lado da margem. Mas eu vou contar para vocês aí duas histórias no mesmo capítulo, capítulo 8 de Lucas, a partir do 22 em diante. Quando Jesus ele pede para ir para o outro lado da margem, eles passariam por uma prova, passariam ali por uma tempestade que assolaria os seus discípulos, que abalaria a fé dos seus discípulos. Muitas das vezes temos que passar por uma dificuldade, temos que passar por uma prova e não entendemos, não sabemos o motivo dessa prova. Passamos por algum tipo de dificuldade e não compreendemos. E assim também era aqueles discípulos. Jesus ele precisava passar para o outro lado. Ele tinha uma missão do outro lado. O texto vai dizer que Jesus tinha um propósito do outro lado. Na nossa vida, quando fazemos um propósito, quando temos um sonho, não vai ser fácil ser realizado esse sonho, não vai ser fácil alcançar esse propósito. Teremos luta, teremos aí empecilhos. A tempestade pode nos abalar, a tempestade pode tirar o nosso foco. Mas Jesus ele tinha um foco do outro lado da margem. Eu vou chegar nesse texto aí, vou explicar para vocês qual o foco de Jesus do outro lado da tempestade. Mas também vou explicar para vocês como Jesus acalmou essa tempestade. Quando os discípulos estavam desesperados, quando os discípulos já estavam com medo, eles acordam Jesus: Jesus, nós vamos morrer. E Jesus acalma a tempestade naquele tempo. Naquele momento Jesus tranquiliza os seus discípulos, acalmando o vento e a água. E uma frase dos discípulos ecoa nos nossos ouvidos: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas essa passagem ela tem um propósito. Jesus precisava chegar do outro lado da margem. E no livro de Lucas, no mesmo capítulo decorrente dessa mensagem, vamos entender qual era esse propósito. Às vezes não entendemos nossa luta. Às vezes não entendemos porque passamos pela prova. Porque do outro lado da margem, do outro lado da prova, na outra ponta da corda, temos um propósito, temos uma busca. E é interessante que Jesus ele coloca seus discípulos nessa prova, porque eram seus seguidores, eram as pessoas que estavam com ele. Ele estava pregando do lado de cada margem. Quando ele entra no barco que vai para o outro lado da margem para cumprir um propósito, se levanta uma grande tempestade, se levanta uma grande tormenta na vida daqueles homens que poderiam abalar a sua fé. Eu costumo dizer que 6 daqueles discípulos eram pescadores: Pedro, João, Tiago, André, Felipe. Estavam acostumados com a tormenta, estavam acostumados ali com o agitar das águas, o agitar do mar, mas tiveram medo, porque outros discípulos também
não eram pescadores, eram coletores de impostos e viviam de outras coisas. E esses discípulos sim tinham medo. E às vezes o meu medo passa para você. E ao contrário, eu tenho que ter a calma, eu tenho que passar a minha tranquilidade. Se eu conheço o assunto, se eu conheço o caminho, então eu tenho que passar a minha tranquilidade. Mas faltou isso em Pedro, faltou isso em João. E o medo dos outros discípulos, que não era navegador, tomou conta do coração deles. Então eles despertaram Jesus. E nessa manhã, nesse dia de hoje, eu peço: desperta o Cristo, acorde o Cristo, louve, cante, chame a atenção de Cristo. Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar a sua trajetória. Mas concluindo o texto, para chegar do outro lado da margem, eles passaram por esta prova. Eu não sei até onde você quer ir, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei aonde está te impedindo de se chegar a Deus. É a tempestade, é o vento, é o medo. Mas creia, Jesus está no barco, Jesus ele vai mudar a sua história, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a minha história, Ele vai mudar a sua história. Agora Jesus chega do outro lado da margem. No versículo 35 do mesmo livro de Lucas 8, Jesus ele chega do outro lado da margem para cumprir o seu propósito. E ali ele encontra na cidade de Gadara um gadareno, um homem que vivia endemoniado há muito tempo, um homem que sofria há muito tempo com os demônios, padecia, era humilhado, vivia sujo, vivia preso nas correntes, vivia no cemitério ali, uma vida triste, uma vida amargurada, não tinha esperança aquele homem. Então Jesus colocou os discípulos no barco para atravessar para o outro lado da margem, passou pela tempestade, passou pelo vento, acalmou o mar para salvar a vida do gadareno. Jesus ele nos coloca nas provas, nos coloca aí numa diretriz que a gente não entende, mas é porque tem um propósito na sua vida. Jesus tinha um propósito para atravessar o mar. Era salvar a vida daquele homem, era salvar a vida daquele gadareno. A Bíblia vai percorrer a história e Jesus liberta ele dos seus demônios. Os demônios entram nos porcos, se precipitam no mar, morrem todos afogados. E no contexto vai dizer Jesus, aquele homem pede para Jesus: Jesus, me leva com você, não me deixa aqui não. Eu preciso ir com você, eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo. E aí vem a parte mais importante da história. Jesus fala: não, você não pode ir comigo. Fique aqui, conte para o povo, conte para os seus parentes o que Jesus fez com você, a glória de Deus que aconteceu na sua vida, como você foi curado. E a Bíblia diz que aquele homem sai da presença de Deus e vai para a cidade pregar, vai para a cidade anunciar as boas novas, vai para a cidade anunciar como ele foi curado, quem o curou? Jesus de Nazaré. E essa mensagem reflete lá na frente, que anos depois ou tempos depois, Jesus volta naquela cidade e a cidade inteira já conhece Cristo através daquela vida, através daquela alma. Então há um propósito em tudo na nossa vida. Se temos que atravessar o mar, se temos que passar pela tempestade, se temos que passar pelo vento, lembre-se, há um propósito do outro lado. Esse propósito pode ser a sua casa, pode ser a sua família, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser a sua esposa. Há um propósito na sua vida. Não tema a tempestade, não tema o vento, não tema as ondas. Creia em Jesus Cristo. Se Jesus está no barco, tudo vai bem. Esta é a palavra que Jesus colocou no meu coração nesta manhã, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 25, e o segundo texto no versículo 35. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, por estar na Tua presença, por estar na Tua graça. Senhor, eu louvo, Senhor, pelas vidas que irão acompanhar, que estão nos acompanhando, Pai amado, Pai bendito. Todos aqueles que já estão conosco, todos aqueles que ainda vão ver esse vídeo, Pai amado, Pai bendito, que o Senhor possa alcançá-los com a sua rica misericórdia. Que o Senhor dê a eles, meu Pai, um bom dia, um dia maravilhoso, uma noite, uma tarde maravilhosa, em nome do Senhor Jesus.
Pai, eu não sei qual o propósito de cada um de nós, mas se tivermos que passar pelo mar para alcançar o nosso propósito, então iremos, Pai amado, Pai bendito. Mas vá conosco, Senhor, porque se o mar se levantar, se o vento soprar, o Senhor estará do nosso lado para acalmar a tempestade, para acalmar esse vento. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso da minha vida. O momento que eu estou vivendo, Senhor, e compartilhando com pessoas, com os meus irmãos, com pessoas que acreditam na fé, com pessoas que acreditam em Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por mais essa rica oportunidade. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.